dias que nem sei dizer, não tenho motivação. Eu sinto em mim uma dor sem fim, não sei dizer a razão. Consigo ainda, Jesus, buscar os meus joelhos dobrar e orar, perante Deus me inclinar, chorar e abrir o meu coração, e abrir o meu coração. Sol brilhar, o vento e a paz vem soprar. Sem hesitar, irei sair, de meu Jesus vou falar. Sou mensageiro do Rei, Senhor. Testemunha do seu amor, ao mundo inteiro vou proclamar que Jesus vai aqui voltar, que Jesus vai aqui voltar. Sou mensageiro do Rei, sou testemunha do seu amor, ao mundo inteiro vou proclamar que Jesus vai aqui voltar, que Jesus vai aqui voltar. Queremos cumprimentar a todos os nossos amigos que estão ligados conosco em mais este culto de adoração ao nosso Senhor. Nós vamos começar esse culto refletindo em 2 versos da Bíblia que estão registrados lá no Salmo 34, versículos 18 e 19, que diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Amém? Você confia nessa promessa? O Deus eterno que nos livra, que nos protege, que nos cuida, está nos envolvendo nesse momento de adoração ao seu nome eterno. E juntos, nesta manhã de sábado, vamos estar mais perto do Senhor e também, mesmo que de maneira virtual, mais perto uns dos outros também. Queremos dedicar o nosso abraço a todos os amigos, de onde quer que você esteja nos assistindo, se sinta abraçado por todos nós. Nós vamos agora cantar um hino em louvor ao nosso Deus, o hino número 258 do Inário, A Fé de Nossos Pais. Vamos cantar juntos.
dos nossos pais, inspira nossos ideais. Mesmo em prisões, os nossos pais firmes morriam sem pesar, merecem nossa imitação, antes morrer do que pecar. Bendita a fé dos nossos pais, inspira nossos ideais. Bendita a fé dos nossos pais, possamos nós te ser fiéis, sempre honrar e proclamar com devoção os teus lauréis. Bendita a fé dos nossos pais, inspira nossos ideais. Oremos. Querido Senhor, muito obrigado por estarmos aqui unidos, seja desse lado aqui, falando contigo deste ambiente, ou as pessoas que estão em casa também. Senhor, obrigado por a gente ter essa oportunidade de ouvir a Tua Palavra. Nos abençoe hoje, nesse sábado, com que a mensagem possa tocar o nosso coração e com que nós possamos sair daqui cheios da Tua Palavra, da Tua unção. Nos abençoe hoje, Senhor, nessa mensagem, nesse sábado. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, Pedro, pela oração. Que Deus continue te abençoando e te usando. Queridos, nós temos alguns recados importantes para compartilhar com você nessa manhã. E antes ainda de eu falar dos recados, eu quero desafiar você a reunir a sua família para que todos possamos estar juntos nesse momento de adoração ao nosso Deus. Bom, antes de mais nada, vai o lembrete para que você compartilhe este link, compartilhe essa programação com seus amigos, que possamos ver todos os nossos irmãos e os nossos queridos acompanhando conosco essa programação em adoração ao nosso Deus. Bom, o primeiro recado, irmãos, que nós temos é sobre o maná. Você sabe que nós estamos todos envolvidos nesse grande mutirão de assinaturas da lição da escola sabatina. O pão espiritual que nós devemos ter todos os dias, usá-lo todos os dias, esse é o momento de garantirmos esse pão a cada dia do próximo ano. Por isso, garanta a sua assinatura, a assinatura da lição dos seus filhos, a sua e quem sabe de algum irmão da igreja que você sabe que não tem condições de fazer essa assinatura. Estamos no projeto Maná, cada dia, cada um, cada manhã. Um próximo recado é sobre 2 programas muito especiais que estão acontecendo na nossa associação. O primeiro deles é o programa Homens de Poder, domingo à noite, às 21h30. Estamos estudando o livro A Batalha de Todo Homem, e você precisa acessar os nossos canais, onde você pode ir pelo YouTube, pelo Facebook, participar, interagir conosco e, é claro, desfrutar da reflexão, do estudo desse livro, que tem sido uma bênção e com certeza será uma bênção no próximo domingo também. O segundo programa é o que acontece nas quartas-feiras, é o programa Nos Braços do Pai, que começa às 21h. Testemunhos lindos, extraordinários, daquilo que Deus tem feito, cuidando dos seus filhos, demonstrando a sua fidelidade para com a sua igreja. Não deixe de acompanhar o programa Nos Braços do Pai, também em nossos canais, pelo YouTube e pelo Facebook. Temos aqui mais 2 recados para encerrarmos esse momento. O antepenúltimo, ou melhor dizendo, o penúltimo, é o recado sobre o projeto ou programa Lições de Casa, ou Lição de Casa.
O Lição de Casa é um trabalho muito bonito que tem sido desenvolvido pela Associação Sul-Rio-Grandense. O pastor Douglas Pino tem organizado, junto com o pastor Eduardo Machado, um caminho onde você poderá ouvir os comentários da lição da Escola Sabatina em vários canais, tanto pelo Spotify, tanto pelo iTunes e também pelo YouTube. Ouça no Lição de Casa. Você pode entrar no link lá no iTunes ou no Spotify, digitar lá Lição de Casa e você terá acesso a todos esses comentários, um material muito importante que vai dar subsídio para a lição da Escola Sabatina. E o último recado, queridos, é que nós estamos a cada dia mais perto de um período muito importante para a nossa igreja, que é a primavera. Um momento onde o trabalho que vem sendo feito de plantio, em algum momento nós podemos experimentar a colheita, e a colheita vai acontecer daqui a alguns dias. Existe um dia especial no seu distrito que está sendo organizada uma bela festa de cerimônia para a colheita da primavera. Se organize, procure saber qual é esse dia com o seu pastor. Se você já tem a sua decisão tomada pelo batismo, procure a liderança dessa igreja para que você seja batizado nos próximos dias, entregando a sua vida a Jesus. E também para que os seus amigos, os seus interessados, possam tomar essa decisão e também selar a vida com Jesus através do batismo. Não se esqueça, nos próximos dias, batismo da primavera, e todos nós vamos nos preparar para esse grande momento que teremos em poucos dias. Deus abençoe você e que sigamos firmes nos caminhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Bom dia, crianças! Feliz sábado! Que saudade a Prof. Dani tava de contar histórias aqui para vocês. E aí, o que vocês têm achado da história de José? Eu vi que a tia Lóia, na última vez que contou essa história, ela parou na parte em que José estava na prisão. Coitadinho, já havia sido vendido pelos seus irmãos como escravo e agora estava preso por causa de uma mentira da esposa do Potifar. Que maldade, né? Mas José, mesmo sofrendo injustiças, decidiu continuar sempre sendo fiel a Deus. E sabe o que aconteceu com ele? Lá na prisão ele se tornou alguém muito importante, o ajudante do carcereiro e amigo dos prisioneiros. E a tia Lóia contou também que lá um dia, 2 prisioneiros tiveram sonhos e José, com a ajuda de Deus, explicou para eles o que significava aqueles sonhos. E aconteceu exatamente o que José disse. E aí um desses prisioneiros era o copeiro. E José disse para ele que ele, em 3 dias, sairia da prisão e voltaria para o palácio servir o suco no copo do faraó. E aconteceu assim. Antes do copeiro sair da prisão, José falou para ele: "Ô copeiro, meu amigo, por favor, não esqueça de mim. Conte para o faraó que eu estou aqui injustamente, por favor." E o copeiro falou: "Pode deixar, José. Eu não vou esquecer de você, meu amigo. Eu vou falar para o faraó de você." Só que o copeiro saiu da prisão, foi para o palácio e esqueceu totalmente de José. Passaram-se 2 anos e um dia o faraó acordou muito preocupado. Ele havia tido um sonho muito estranho e ele chamou ali então os sábios, os adivinhos, os conselheiros para que dissessem para ele o que significava aquele sonho. Mas ninguém podia interpretar. E o sonho era o seguinte: ele sonhou com 7 vacas bem gordas e bonitas e 7 vacas bem magrinhas e feinhas. E as magrinhas vinham e devoravam as gordas, mas continuavam magrinhas. Da mesma forma, ele sonhou com 7 espigas bem robustas, cheias de grãos, e 7 espigas bem mirradas. As mirradas devoravam as robustas, mas continuavam miúdas. Ele não entendeu nada, mas ninguém pôde ajudá-lo. Então, de repente, o copeiro, vendo aquela situação, lembrou de quem? Isso mesmo, lembrou de José e falou: "Faraó, por favor, eu posso falar?" E Faraó falou: Pode falar." Ele disse: "Olha, Faraó, lá na prisão eu tive um sonho
e um prisioneiro escravo hebreu interpretou o meu sonho, falou o que significava e aconteceu exatamente o que ele disse. E o faraó, um escravo hebreu? Mas que poderes tem um escravo hebreu? Ele falou, mas é o que aconteceu. E então o faraó disse, então mande chamar esse escravo hebreu aqui. Então lá na prisão prepararam José para que fosse de encontro com o faraó. E então no dia marcado José foi até o faraó. E quando ele chegou lá, o faraó contou para ele todo o seu sonho. José ouviu com atenção e disse, faraó, o Deus a quem eu sirvo lhe deu esse sonho para lhe revelar o que acontecerá nos próximos anos. Haverão 7 anos de muita fartura, muita comida. Vai ter sol, chuva, os alimentos vão nascer e vão crescer e vai ter muito alimento. Mas depois haverão 7 anos de uma seca terrível, muita fome. Não haverá chuva nem sol, as plantas vão morrer, a terra vai secar. E você precisa de uma pessoa, faraó, para que possa cuidar deste momento, administrar e durante os 7 anos de fartura, colher alimentos para que haja o suficiente e o necessário para os 7 anos de seca. Faraó olhou ao seu redor e dentre todos os sábios e conselheiros, ele não achou ninguém mais sábio e com o Espírito de Deus do que José. Então, naquele momento, ele nomeou José governador do Egito. E ele disse, José, somente você será poderoso como eu. Só o faraó era mais poderoso do que José. Nossa, José, de escravo prisioneiro, se tornou o governador do Egito. Por quê? Porque ele foi fiel a Deus. Porque mesmo passando por necessidade, por dificuldade, por injustiças, ele decidiu fazer o seu melhor e ser fiel a Deus. Sabem, crianças, aqui na nossa Bíblia, no livro de 1 Samuel, capítulo 2, verso 30, diz que quando nós honramos a Deus, Ele nos honra também. Eu te convido hoje, querida criança, a confiar a sua vida a Jesus. Mesmo na dificuldade, sempre fazer o teu melhor. E Deus te honrará e fará de você, assim como José, alguém muito importante que possa levar a mensagem dele, o amor dele, a luz dele para as outras pessoas. Vamos orar? Querido Deus, obrigada, Senhor, porque o Senhor nos honra. Obrigada porque o Senhor nos cuida. Queremos te pedir que nos ajude a sermos como José, que mesmo em meio a dificuldades, sempre decidiu fazer o seu melhor. Nos ajude a ser assim também. Abençoe cada criança e suas famílias. É o que pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Provai e vede. História de hoje, de olho na missão. Meu nome é Janina Osório, sou adventista de nascimento. Atualmente estou vivendo na cidade de Libertador San Martín, na Argentina, porque estou estudando na Universidade Adventista do Puigari. Na minha infância, a minha professora de escola sabatina acendeu a minha paixão pela missão quando li as histórias da carta missionária. Muitas vezes ela me colocava como personagem principal da história e me fazia sentir muito importante, como se eu estivesse nesse lugar. Essa professora era a minha mãe. Em 2009, tive a oportunidade de participar do primeiro projeto Missão Caleb no Paraguai. Era o início de uma vida em missão. A partir desse momento, passei a me envolver em projetos missionários da igreja no meu país durante as minhas férias. Minha vida foi transformada em todos os sentidos, principalmente na parte espiritual, quando eu vi a necessidade que as pessoas tinham de conhecer a Jesus. Cada vez que eu presenciava um batismo como fruto do nosso trabalho evangelístico, eu renovava as minhas forças espirituais.
Meu coração se alegrava ao ver pessoas sinceras e sem esperança que agora podiam ter uma vida nova em Jesus. Em 2014, meu pai me incentivou a ter o meu próprio negócio e me abriu uma loja no ramo de móveis. Me senti muito feliz ao ter a minha própria empresa. Mas alguma coisa dentro de mim me dizia naquele momento que eu só seria plenamente feliz no lugar onde estivesse o meu coração, no campo missionário. Foi assim que eu participei do projeto Um Ano em Missão em La Rioja, na Argentina. No final de 2015, fui chamada para representar a Argentina no projeto Um Ano em Missão Sul-Americano, no Chile. Em cada chamado, eu sabia que tinha que fazer as minhas malas e ir em frente, porque eu sabia e sentia que era um chamado que vinha diretamente do céu. Eu me propus um novo projeto, trabalhar numa região onde não houvesse presença adventista. Eu sabia dos grandes desafios para a Argentina e em 2017 me coloquei nas mãos de Deus para participar em algum projeto evangelístico nesse sentido. Durante o Congresso de Jovens na Argentina, foi lançado o desafio de abrir um centro de influência em Luján, Buenos Aires. Foi assim que, em março de 2017, viajei até esta cidade junto com outras 7 garotas. Atualmente se encontram aqui na universidade 3 delas, estudando junto comigo. Somos bem amigas e nenhuma de nós se lamentou pelo fato de ter postergado um pouco a carreira universitária para participar dos projetos missionários da igreja. Amigas, tenho um novo desafio para vocês. Próximas férias, uma atividade missionária todas juntas. Vocês topam? Sim! Atualmente, minhas amigas e eu estamos nos preparando e nos capacitando para servir ao Senhor onde quer que seja. Foi um presente de Deus nas nossas vidas poder dedicar a força da nossa juventude para o avanço da sua obra aqui na Terra. Talvez você tenha feito vários planos para a tua vida, mas ainda não considerou trabalhar para o Senhor. Por isso, eu peço que você reconsidere os seus projetos e diga: Senhor, estou disposto a viver não só os meus sonhos, mas viver os sonhos que Tu tens para a minha vida. Você aceita viver esta experiência? Provai e vede. Que experiência extraordinária de fé! Viveu e vive a Janina, uma das nossas alunas da Universidade Adventista do Puigre, aqui na Argentina. Agora te convido para que juntos possamos adorar ao nosso Deus através dos nossos dízimos e ofertas. Que o Senhor te abençoe. Bom dia, feliz sábado. Que belo testemunho nós podemos acompanhar neste momento. E sabe, irmãos, a nossa família da Associação Sul-Rio-Grandense, é interessante que projetos como esse que nós acabamos de ver, o projeto do Um Ano em Missão, eles só são possíveis, né? Nós só temos essa oportunidade de ver esse tipo de projeto graças às doações de membros como você, amigo como você que está nos assistindo. As doações elas acabam chegando ao seu destino e é por isso que ocorrem esses projetos de evangelismo e a pregação do evangelho é destinada aí a todo mundo. E você deve estar se perguntando, mas como é que eu posso fazer a minha doação nesse momento, já que as igrejas, na sua maior parte, estão fechadas? Como eu posso, então, adorar a Deus através do dízimo e da oferta? Bom, vou te dar 3 opções. A primeira delas, você pode estar entrando em contato com o tesoureiro da sua igreja ou o ancião da sua igreja e solicitando a conta bancária da igreja. Então, você faz ali a transferência para a conta da igreja e envia o comprovante para o ancião ou para o tesoureiro para que ele possa identificar e atrelar a doação ao seu nome. A segunda opção, você pode entrar em contato com o pastor da sua igreja e solicitar que ele te visite, né, possa estar retirando a oferta e o dízimo
na sua casa. E a terceira opção seria através do aplicativo Save-Me. Vai aparecer agora na sua tela a imagem desse aplicativo. Foi desenvolvido pela igreja, o numeral 7 e as letras ME. Então, o aplicativo Save-Me, é só você procurar ali na Play Store ou na App Store, você vai estar encontrando e vai poder fazer ali seu cadastro para conseguir fazer sua doação. Eu gostaria de ler um verso que se encontra em Filipenses 4, versículo 17. É uma gratidão de Paulo aos membros da igreja aos filipenses. Diz assim: não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Através dos nossos dízimos e das nossas ofertas, muitas pessoas acabam sendo alcançadas. Que Deus ele possa continuar te abençoando e tenhamos todos um excelente culto. Vejo o mundo que está morrendo sob as garras do tentador. Suas mãos sufocam as nações, tentando destruir canções que a Santa Bíblia inspirou. Quero ser, Senhor, tua testemunha, mostrar que a liberdade é Jesus. Embora eu possa conhecer as profecias muito bem, sem teu amor não vou brilhar, vou me calar. Mas, ó Senhor, faz tua luz brilhar em mim, que esta luz afugente a escuridão é o amor do nosso Pai que faz com que olhemos para a cruz. Eu vejo tantos a sofrer, vivem sem te conhecer. Vou alcançá-los se o teu amor brilhar em mim. Ajuda-me, Senhor, a não julgar ninguém. Eu quero ter a tua compaixão. Não fosse a graça de Jesus, eu hoje não teria luz. Foi teu amor que me encontrou, que me salvou. Mas, ó Senhor, faz tua luz brilhar em mim, que esta luz afugente a escuridão é o amor do nosso Pai que faz com que olhemos para a cruz. Eu vejo tantos a sofrer, vivem sem te conhecer. Vou alcançá-los se o teu amor brilhar em mim. Mas, ó Senhor, faz tua luz brilhar em mim, que esta luz afugente a escuridão é o amor do nosso Pai que faz com que olhemos para a cruz. Eu vejo tantos a sofrer, vivem sem te conhecer. Vou alcançá-los se o teu amor brilhar em mim. Eu vejo tantos a sofrer,
vivem sem te conhecer. Vou alcançá-los se o teu amor brilhar em mim. Vou alcançá-los se o teu amor brilhar em mim. Obrigado, pastor Cláudio, por esta linda canção que nos aproximou ainda mais de Deus. Efésios 5:2 nos diz o seguinte, ou melhor, Efésios 5:1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Neste momento nós vamos apresentar a Deus os nossos agradecimentos, os nossos pedidos, que estão chegando através das redes sociais, através do Facebook, através do YouTube e de outras redes que nós estamos transmitindo essa programação nesta manhã de sábado. Que Deus possa atender a cada um dos pedidos e aceitar a cada um dos nossos agradecimentos. Talvez eu esteja falando nesse momento para alguma pessoa que passou pela experiência que o pastor Charles Brits passou esta semana. O pastor Charles Brits, nosso presidente, infelizmente perdeu o seu pai. E nós oramos para que Deus continue cuidando da família do pastor Charles Brits, para que o pastor Charles Brits continue sendo fiel a Deus, independente das circunstâncias. E que nós possamos continuar nossa caminhada rumo à celestial, ultrapassando os obstáculos que esta vida nos apresenta de uma forma confiante no assim diz o Senhor. E neste momento eu quero convidar você que está aí na sua casa ou está em qualquer outro lugar, quem sabe num hotel, talvez até mesmo num hospital, para que nós possamos fechar os nossos olhos, curvar a nossa fronte, ou até mesmo, se você puder, onde você está aí, dobrar os seus joelhos para nós falarmos com Deus através da oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o Teu nome pelo privilégio que temos de, mais uma vez, estarmos em contatos com os céus através da oração. Louvamos o Teu nome por esse dia de sábado que está nos concedendo. E te pedimos, Senhor, uma bênção especial sobre cada um dos adoradores que se reúnem nesta manhã de sábado através dessas redes sociais. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo os alcance onde estiverem. Que nós possamos, ó Deus, continuar te adorando em espírito e verdade. E que possamos, ó Deus, continuar esta caminhada segurando firme em tua mão, para que naquele dia, quando tu voltares nas nuvens dos céus, nós possamos ouvir de teus lábios: bem está, servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E que nós possamos responder com alegria no coração: este é o Senhor em quem nós aguardávamos. Enquanto esse dia não chega, Senhor, nos dá forças, nos dá coragem para continuarmos a nossa caminhada rumo à eternidade. Te pedimos também, Senhor, agora uma bênção sobre o pregador desta manhã, para que a tua palavra, ao ser aberta, possa encontrar guarida em nossos corações e fortalecer a nossa fé em ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá, feliz sábado a todos os nossos amigos e irmãos que estão conosco nessa transmissão de mais esse sábado aqui, nosso culto da associação. Queremos dar um abraço especial para todas as nossas regiões aqui do campo da Associação Sul-Rio-Grandense e também para os nossos amigos de fora que nos acompanham. Nós agradecemos a presença de vocês, que Deus possa ser louvado e honrado por este culto especial para todos nós. Quero fazer um pedido para você. Aproveite agora, eu sei que você já fez isso ao longo da transmissão, o pastor Tiago já
pedi isso algumas vezes, mas lembre-se agora de compartilhar o link para algum amigo seu, um familiar, um membro da sua igreja, do seu distrito. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, que você então compartilhe o link do YouTube com outras pessoas. Se você está pelo Face, compartilhe o link do Facebook, para que essa mensagem possa alcançar não somente a nós, através do poder da palavra de Deus, mas a outras pessoas que também não estão tendo talvez o privilégio de poder estar presencialmente nas suas igrejas, louvando a Deus, como de costume que nós temos no sábado pela manhã. Muito bem, nessa manhã eu quero refletir com você em um assunto que eu já havia estudado na faculdade, também no nosso tempo de ministério, mas que em decorrência desses dias que nós estamos vivendo, me veio à mente esse tema e eu voltei a meditar e ler um pouquinho sobre ele e eu tirei algumas conclusões bem importantes para a minha vida e eu espero que essas conclusões também possam ser especiais para você, para que possamos nos preparar para a missão que Deus tem para nós como igreja, nesse período especial que vivemos, que com certeza é os momentos finais da história desse mundo. Portanto, antes de abrirmos a Bíblia, eu quero convidar você, assim como você está, a fechar os seus olhos, para nós termos uma palavra de oração. Vamos orar? Querido Senhor, obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos juntos neste sábado, mais uma vez, adorando a Ti através desse culto. Estamos em nossas casas, em contextos diferentes, mas unidos através do poder do Teu Santo Espírito. E agora queremos pedir que o mesmo possa estar conosco, nos iluminando, abrindo a nossa mente e coração, ao estudarmos nessa manhã este assunto especial que nos eleva a um preparo e um envolvimento na pregação do Evangelho nesse momento final da história da Tua igreja nesse mundo. Portanto, esteja conosco agora, é o que nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu estava nesses dias estudando um pouquinho sobre um tema que era a sacudidura. A gente sabe que Ellen White ela colocou algumas coisas que aconteceriam antes da volta de Jesus. A chuva serôdia, enfim, o fechamento da porta da graça, o decreto dominical. E um dos itens escatológicos para o tempo do fim é a sacudidura. E eu então fui ler alguns textos, algumas coisas que ela fala e que a Bíblia diz sobre esse assunto da sacudidura. E eu quero convidar você a acompanhar comigo na tela. Vai aparecer agora para você um texto da Bíblia que está em Amós, no capítulo 9, e alguns textos do Espírito de Profecia, onde Ellen White comenta um pouquinho sobre isso. Então, acompanhe comigo na tela agora a leitura que nós vamos fazer. Aqui em Amós, capítulo 9, o verso 9 diz assim: Pois eis que darei ordens, e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. A Bíblia ela apresenta que haveria um momento em que a casa de Deus ela seria sacudida. Essa sacudidura é uma figura de linguagem que, na época do povo de Israel, era algo muito comum para eles. Quando a pessoa ela colhia o trigo, ao colher o trigo, ficava no meio do grão, tinha a palha, enfim, que eles debulhavam, então eles colocavam numa peneira grande e eles então lançavam o conteúdo dessa peneira para cima várias vezes. E ao sacudirem para cima, então, o grão de trigo, o vento levava a palha embora e ficava caindo cada vez mais somente o trigo. Então, fazendo isso várias vezes, o trigo ficava e o joio, a sujeira, ela era mandada embora. E com essa ilustração, então aqui o profeta Amós, ele diz que da mesma forma, no final dos tempos, a casa de Israel seria sacudida por Deus, para que só ficasse na peneira realmente o trigo. Isso aqui é uma alusão de que no tempo do fim, na igreja, Deus faria um peneiramento. E só permaneceria nas fileiras de batalha da guerra espiritual o povo do Senhor, aqueles que estariam comprometidos mesmo e que permaneceriam fiéis até o tempo do fim. E aí então fica a pergunta: quando será esse momento da sacudidura? Algumas características. Então,
Continue acompanhando comigo aí na leitura na tela, algumas coisas que Ellen White fala, uns indícios sobre isso para nós. Um primeiro texto, ela diz assim: antes do final triunfante e glorioso da história, uma grande crise aguarda o povo de Deus. Um outro texto, ela diz assim: estamos no tempo da sacudidura, tempo em que cada coisa que pode ser sacudida, sacudir-se-á. Interessante que nesse texto, Ellen White comenta que nós já estamos no tempo da sacudidura. Não tem como a gente saber se esse estamos, se ela já se refere, se é desde o período dela ou o povo do tempo do fim. Mas a verdade é que, pelo contexto aqui, nós já estamos vivendo esse tempo da sacudidura. Agora, um último texto que nós vamos ler, acompanhe na tela, ela diz assim: perguntei a significação da sacudidura que eu vira, e foi-me mostrado que era determinada pelo testemunho direto contido no conselho da testemunha verdadeira à igreja de Laodiceia. Alguns não suportarão esse testemunho direto, levantar-se-ão contra ele, e isto é o que determinará a sacudidura entre o povo de Deus. Então, resumindo, aqui Ellen White diz que o que determinará de fato a sacudidura entre o povo do Senhor é a rejeição de alguns à mensagem de Laodiceia. Portanto, queridos, eu resolvi aprofundar o meu estudo nesses últimos dias na carta de Laodiceia, porque se eu quero entender quando será a sacudidura e como será, eu preciso entender a mensagem de Deus à carta de Laodiceia. Por isso que o tema desse sermão é uma carta de Deus para nós. Deus escreveu uma carta para a nossa igreja nesse período. Ela está no livro de Apocalipse. Eu convido você agora a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14, e nós vamos meditar agora nesta carta que Deus escreveu para a sua igreja no tempo do fim, que foi a carta à igreja de Laodiceia. Abra sua Bíblia lá, Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14, e o restante dessa mensagem nós vamos dedicar no estudo dessa carta. Bom, nós não temos muito tempo, e com certeza nós poderíamos ficar horas estudando o assunto da igreja de Laodiceia. Mas de forma bem rápida, eu quero primeiro contextualizar você de algumas características que envolvia a cidade de Laodiceia. As cartas do Apocalipse, as 7 cartas, elas foram cartas que Jesus escreveu. Em cada uma delas ele se identifica de uma forma diferente, mas elas foram escritas para igrejas cristãs que existiam nessas cidades. Então, essas cidades, elas eram cidades reais, e a igreja cristã também existia nos dias daquela cidade. Portanto, a mensagem era uma mensagem específica para as igrejas daquelas cidades, a igreja real, mas ela também era um tipo do que seria a igreja nos tempos futuros. A carta da igreja de Laodiceia é a última das cartas. Laodiceia foi uma cidade que existiu nos dias ali do apóstolo João. Ela antecede João, antecede o nascimento de Cristo. Ela perdurou por mais algum tempo depois e ela tinha uma igreja cristã. Bom, a igreja de Laodiceia, antes ela tinha um outro nome. O primeiro nome dela era Dióspolis, mas depois o rei Antíoco II, ele mudou esse nome de Dióspolis para Laodiceia, em homenagem à sua esposa Laodice. E aí então ela ficou conhecida como Laodiceia. Bom, uma outra característica de Laodiceia é que talvez de todas as 7 cartas do Apocalipse, Laodiceia era a cidade mais próspera em todos os sentidos. Ela era uma cidade muito rica por alguns elementos. Primeiro, ela era um centro manufatureiro, comercial e econômico do Império Romano daquela época. Por exemplo, ela ficava situada no cruzamento entre as 2 principais rodovias que cortavam o Império Romano. Então, basicamente, muitas pessoas que vinham a comércios e trabalho e que se deslocavam por todo o Império passavam por Laodiceia. Isso fazia com que ela se tornasse uma cidade muito próspera e as coisas fluíssem ali. Outra característica, Laodiceia ela tinha 2 produtos
bem característicos dela, que só ela produzia. Um produto era a famosa lã negra. Era uma lã, um tecido de cor escuro, e que fazia vestimentas muito bonitas, de cor púrpura. Isso dava muito dinheiro para aquela cidade. E um outro produto que eles tinham era um lodo medicinal, e com esse lodo, esse barro medicinal que eles tinham, eles conseguiam fazer tabletes que eles eram usados de forma terapêutica, e eles também secavam esse lodo e transformavam num pó, e esse pó era medicinal e eles usavam como colírio. Isso então trazia um bom recurso para a cidade de Laodiceia. Outra característica é que Laodiceia ela possuía um sistema bancário e cambial, ou seja, eles trocavam dinheiro. Isso fazia com que a cidade se tornasse uma cidade rica, e de fato, eles eram ricos e autônomos. A prova é que, por volta do ano 60 a.C., houve um terremoto que praticamente destruiu toda a cidade de Laodiceia. Mas eles eram tão autossuficientes e orgulhosos que o Império Romano ofereceu ajuda financeira para eles. Eles não aceitaram e, de fato, sozinhos, eles conseguiram reerguer toda a cidade. Para você ter uma ideia do poder financeiro, estrutural e realmente essa autossuficiência, eles se sentirem totalmente independentes e que não precisavam da ajuda de ninguém. Bom, a igreja cristã em Laodiceia provavelmente foi fundada pelo apóstolo Paulo. Nós temos a certeza de que essa igreja existiu porque no livro de Colossenses, capítulo 4, verso 16, depois você pode ler na sua Bíblia, Paulo, ao escrever para a igreja de Colosso, ele cita que ele também escreveu uma carta para a igreja de Laodiceia e que ele havia enviado essa carta para eles. A verdade é que nós nunca encontramos, os especialistas nunca encontraram essa famosa carta de Paulo à igreja de Laodiceia. Mas essa carta existiu, essa igreja existiu, mas a gente não tem muitos registros sobre ela. Mas, possivelmente, uma coisa que nós temos certeza é que o espírito da cidade, dessa autossuficiência, dessa riqueza, predominava também na igreja daqueles dias. Uma outra característica de Laodiceia é que ela não era toda perfeita. Ela tinha dois problemas, duas dificuldades. Uma primeira dificuldade que Laodiceia tinha era um terreno frágil, um solo assim frágil. Tanto é que aconteceu um terremoto que destruiu a cidade. Então ela tinha esses tremores constantes. E um outro problema é que Laodiceia não possuía um sistema hidráulico bom. Eles não tinham águas ou poços naturais de água potável. A única água que eles tinham potável era uma água que vinha de uma cidade que ficava distante de Laodiceia, num ponto mais elevado que se chamava Hierápolis. E a água que vinha dessa cidade, ela era uma água termal. E ao ela vir de Hierápolis, pelos aquedutos e chegar em Laodiceia, quando ela chegava lá, ela estava numa temperatura morna, que se as pessoas bebessem, automaticamente quando pegavam do aqueduto, isso dava náuseas e vontade de vomitar. Então, eles já não tinham água. E a água, quando chegava de forma natural, não era tão boa. Então, esse era um desafio que Laodiceia tinha e que eles não conseguiam corrigir. Bom, essa igreja, nesta cidade, foi escolhida por Deus para representar a igreja de Deus no tempo do fim. Pelos teólogos, acredita-se que o período dessa igreja começou depois do desapontamento, em 1844. Ou seja, nós vivemos como igreja cristã, como igreja adventista, no período da igreja de Laodiceia. Portanto, o que nós vamos ler agora é uma mensagem direta de Deus a nós. Eu quero convidar você a ler comigo na sua Bíblia o primeiro verso, que é o verso 14, onde diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aqui Jesus se identifica como o Amém. Essa expressão Amém, ela é uma expressão que a gente usa para dizer que assim seja, que está feito, ou que seja dessa forma. O outro termo aqui, a testemunha fiel e verdadeira, é um termo característico de Jesus, onde identifica ele como o portador da verdade, da palavra final. E essa expressão princípio, ela vem da palavra grega arré, que significa causa eficiente, aquilo que dá
origem. Origem, começo, primeiro de uma série. Ou seja, ao Jesus estar se referindo com esses termos, ele estava querendo se identificar para a igreja de Laodiceia da seguinte forma: eu sou aquele aonde tudo tem o princípio. Eu tenho a palavra final. Eu possuo a verdade. Vocês ou todas as pessoas dependem de mim. Lembra-se que o povo da igreja de Laodiceia, eles eram autossuficientes, achavam que não dependiam de ninguém. E Jesus já se apresenta: eu sou o único que faz com que tudo exista e todos dependem de mim. Aqui já é um primeiro conselho e convite que Deus faz a nós. Que nós não nos esqueçamos que nós dependemos dele constantemente e sempre. Bom, o verso 15 e 16, ele faz uma advertência para aquela igreja, ele diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Essa aqui, talvez de todas as repreensões que Cristo fez às 7 igrejas do Apocalipse, essa é a mais séria. Porque aqui Jesus fala o seguinte, que pela característica morna daquela igreja, a vontade que Deus tinha em relação àquela igreja, quando via eles, era de vomitá-los da sua boca. Com certeza aqui, Jesus está fazendo um paralelo com as águas mornas de Herápolis. Mas a pergunta é, por que que Deus chama Laodiceia de morna? O que os torna com essa característica de mornos, de distantes, que nem frio e nem quente? Bom, a grande questão aqui era que a forma como Deus via Laodiceia não era a mesma forma que Laodiceia se via. E era justamente por essa visão equivocada que Laodiceia tinha de si mesmo, que isso os transformava na realidade que eles viviam morna. Eles não eram nem frios, de uma apostasia completa, e nem quentes, de um envolvimento completo. Eles eram mornos, mas mornos porque não conseguiam enxergar a sua verdadeira condição, a qual Cristo via. E nós vemos isso então bem claro, que essa rejeição, como se fosse um pecado que o povo tinha, ou que aquela igreja tinha, fica explícita nos próximos versos. Eu quero convidar você agora a ler comigo verso 17 e o verso 18, onde Jesus ele esclarece um pouquinho mais sobre o problema deles e o que precisava acontecer com eles. Verso 17 diz assim: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Vamos parar aqui um pouquinho. Laodiceia, ela se considerava rica. Rico sou e de nada tenho falta. Era o sentimento da cidade, quando ela foi totalmente destruída uma vez, e ela falou assim, eu não preciso de ajuda de ninguém não, pode deixar que a gente se vira. Laodiceia, real e espiritual, eles têm essa autossuficiência. Nós conseguimos realizar tudo, nós sabemos fazer tudo. E sabe que esse é um dos problemas de Laodiceia hoje. Quando a gente pensa na igreja hoje, nós somos uma igreja que está bem estruturada. Uma igreja que possui condições de fazer transmissões. A gente viu nesse período de pandemia quantas igrejas passando por dificuldades, e nós temos uma estrutura, Novo Tempo, reuniões, Zoom. A igreja pode ser alimentada, nós estamos podendo ter esse contato através de redes sociais. As nossas escolas, enquanto muitas escolas tiveram que fechar, a nossa rede educacional tem uma estrutura. Nós temos hospitais, nós temos TV Novo Tempo, enfim, a nossa igreja é estruturada. E isso nos dá uma sensação de uma estabilização, tranquilidade. Não, nós temos a verdade, nós somos o povo da verdade, nós conhecemos a verdade. E esse era um problema de Laodiceia, uma autossuficiência, achando que ela não corre riscos, ela não enfrentaria problemas. O problema de Laodiceia, amigos, é que ela não consegue enxergar a cegueira que ela vive. Aqui o próprio Jesus fala no final do verso 17, o problema é que você é cego, pobre e nu, e não enxerga a sua realidade.
Sabe, queridos, as deficiências espirituais de Laodiceia, elas são tudo consequência de algo que nós chamamos de justificação pelas obras. Laodiceia, ela acreditava ter alcançado uma condição espiritual elevada. Laodiceia, faltava a ela as graças da paciência, fé, amor e sacrifício. Laodiceia, ela tinha uma conformidade com o mundo. Ela se acostumou com o mundo. Em viver naquele mundo, ela estava acomodada. Laodiceia, ela descansava nas experiências do passado. Gostava de lembrar os feitos do passado. E Laodiceia tinha um sentimento de satisfação com a luz já recebida. Sabe, eu fico pensando, será que nós estamos tão diferentes assim da descrição bíblica de Laodiceia? Como é que será que está a nossa igreja? Eu fico pensando, nós estamos nos aproximando de um período da primavera, onde historicamente nos últimos anos é um período de festa na igreja, onde nós conduzimos pessoas a Cristo. E nós estamos vendo um período de pandemia, mas algumas coisas estão acontecendo e muitos de nós estamos louvando. Olha que coisas bonitas que a igreja está fazendo. Algumas programações, alguns drive-ins, enfim. Mas eu fico pensando, será que nós estamos fazendo tudo aquilo que Deus espera de nós ou que nós podemos fazer? Será que Deus está contente com o resultado que nós estamos tendo? As pessoas que estamos alcançando para Cristo? Ou será que nós não estamos acomodados com a realidade que vivemos? Ah, não, a gente está na pandemia mesmo, não vamos voltar para as igrejas, é muito perigoso, vamos continuar com cultos online, está tão bom. Será que de fato nós não estamos, como a Bíblia diz, rico sou e de nada tenho falta? Não, está tudo bom. A gente não está podendo ir na igreja, mas está bom do jeito que está. Será que nós estamos conseguindo enxergar a nossa real situação que nós vivemos? Você pode perguntar assim, pastor, mas como é que se resolve esse problema de Laodiceia? O verso 18, Jesus ele diz aqui um conselho, ele fala assim, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Você acha que é rica, mas você não é rica. Você tem que enriquecer através do ouro que eu posso ter refinado pelo fogo. Você acha que tem boas vestes, e aqui é uma alusão às vestimentas negras que eles faziam, e aqui então Jesus fala, você tem que comprar vestiduras brancas para te vestir, porque você está nu quando você acha que está vestido. E você acha que consegue enxergar, mas não, você está cego, você tem que comprar o colírio para ungir os teus olhos a fim de que vejas. E aqui é um paralelo com o pó que eles tinham, que ajudava, que era medicinal. Sabe, aqui Jesus apresenta 3 elementos numa ordem inversa da necessidade. Eu diria assim, a primeira necessidade de Laodiceia é o colírio. O colírio aqui representa a graça e a sabedoria divina, que nos ajuda a enxergar a real condição que estamos, a condição que nós estamos hoje. Depois, as vestiduras brancas, que é a justiça de Cristo. Ao eu enxergar a minha condição, eu necessito da justiça de Deus, a justificação pela fé, e não pelas obras daquilo que eu possa fazer. E em terceiro lugar, aí sim, eu adquirir o ouro provado no fogo, que nada mais é do que uma fé que opera pelo amor. Obras como resultado do amor que eu tenho por Cristo, e não obras para conquistar alguma coisa. Sabe, queridos, aquela igreja ela vivia um problema, mas quando a gente continua a leitura, a gente encontra agora uma beleza sem igual no texto bíblico. Acompanhe comigo a leitura no verso 19. Até aqui, a gente pode pensar assim, essa carta é uma carta de repreensão. Essa igreja, ela estava a ponto de ser vomitada, ela foi comparada a um vômito. Que coisa horrorosa, realmente Deus está muito irado com essa igreja, mas não, queridos. Essa não é uma carta de reprovação, não é uma carta de indignação, mas ela é uma carta de amor. Olha o que Jesus fala aqui no verso 18. Desculpa, verso 19. Eu repreendo, sim, e disciplino a quantos eu amo. Sabe, querido amigo, Jesus, ele te ama. Jesus, ele me ama.
E ele escreveu essa carta porque ele ama a sua igreja. Ele repreende, como um pai às vezes tem que chamar a atenção de um filho, por amor, porque ele quer o bem. E ele diz aqui na sequência agora: eu repreendo a você porque eu te amo. Sê, pois, então, zeloso e arrepende-te. Você pode estar se perguntando, o que a gente tem que fazer então? O que Deus espera de nós? O que Deus espera de mim e de você é que você pare de achar que você não precisa da ajuda de Deus. De que você pare de achar que está tudo bem. Ou que nós estamos em plena conformidade com a vontade dele. Não. A gente precisa ser zeloso, a gente precisa se humilhar e tentar enxergar a nossa situação. E ao enxergarmos, quem sabe, alguma deficiência, alguma dificuldade que nós estamos vivendo, nós então devemos nos arrepender e mudar a nossa vida. O grande problema que a gente enfrenta hoje é que Laodiceia acha que sabe o melhor, quando na verdade ela não está enxergando as coisas pelo ponto de vista de Deus. É hora da gente parar um pouquinho com a Bíblia na mão e fazer uma avaliação da nossa vida. E pensar, será que a forma como eu tenho levado a minha vida é a forma como Deus espera? Será que o meu comprometimento com as coisas de Deus é como Deus espera? Será que o meu envolvimento em levar a mensagem na salvação é o que Deus espera de mim? Será que eu não estou precisando realmente de um colírio de Deus para tirar as cascas e derrubar algumas coisas que estão me cegando e eu possa enxergar a minha real situação? Será que quando eu acho que eu estou bem, na verdade eu estou nu, sou uma vergonha para Deus? Será que eu não preciso realmente do ouro, do amor que Deus tem? E queridos, eu tenho certeza que se todos nós fizermos essa autoavaliação, nós vamos ver que sem Deus nós não somos nada. E nós precisamos mudar muitas coisas na nossa vida. Sabe, alguns eles pensam assim, pastor, realmente, pastor, a igreja precisa ouvir esse sermão que o senhor está falando, porque a igreja está perdida. A igreja está perdida, até que enfim alguém falou isso, porque Deus acho que vai ter que passar essa igreja e começar um novo movimento. Sabe, queridos, primeira coisa que eu quero dizer para você, não vai ter que passar essa igreja. E eu já vou ler texto para você onde Ellen White confirma isso. E segunda coisa, esse espírito de raiva com a igreja, raiva com os meus irmãos, realmente tem que se falar isso, queridos, esse espírito não vem de Deus. Porque o espírito pelo qual Deus escreveu essa carta é um espírito de amor. Ele ama a sua igreja, imperfeita como ele é, mas ele está disposto a restaurar essa igreja porque ele nos ama. Olha alguns textos que você vai ver na tela agora, acompanhe comigo. Eu vou ler alguns textos do Espírito de Profecia, onde Ellen White cita a forma como Deus enxerga a sua igreja no tempo do fim. Olha esse primeiro texto. Ela diz assim, não tem Deus uma igreja viva? Ele tem uma igreja, mas essa é a igreja militante, e não a igreja triunfante. Entristecemo-nos de que hajam membros defeituosos, de que haja joio no meio do trigo. Embora existam males na igreja e tenham de existir até o fim do mundo, a igreja desses últimos dias há de ser a luz do mundo poluído e desmoralizado pelo pecado. A igreja débil e defeituosa, precisando ser repreendida, advertida e aconselhada, é o único objeto na terra ao qual Cristo confere a sua suprema consideração. Um outro texto aqui na sequência que nós vamos ler é um texto de William, esse é filho de Ellen White, onde ele escreveu para a senhora Lida Scott, comentando algo que a mãe dele, Ellen, falava para ele. Nesse texto ele diz assim, eu lhe contei como mamãe considerava a experiência da igreja remanescente e falei sobre o seu ensino positivo, de que Deus não permitiria que esta denominação apostatasse tão completamente que houvesse o aparecimento de outra igreja. Num outro texto, Ellen White fala assim, algumas pessoas parecem pensar que ao entrar na igreja, ser-lhe-ão cumpridas as expectativas e só encontrarão os que são puros e perfeitos. Mas não precisamos ficar assim desapontados, pois o Senhor não nos autorizou a chegar a essa conclusão de que a igreja é perfeita. E todo o nosso zelo não terá êxito em tornar a igreja militante tão pura como a igreja triunfante.
Outro texto ela diz assim: a obra está prestes a concluir-se. Os membros da igreja militante, que se houverem demonstrado fiéis, tornar-se-ão a igreja triunfante. E o último texto dela ela diz assim: a vida de Cristo estava imbuída da divina mensagem do amor de Deus e anelava intensamente transmitir esse amor aos outros, em abundante medida. O seu semblante irradiava compaixão e sua conduta caracterizava-se pela graça, humildade, verdade e amor. Todo membro de sua igreja militante deve manifestar as mesmas qualidades, se deseja fazer parte da igreja triunfante. Sabe, você pode estar pensando assim: pastor, como é que pode então a igreja militante virar igreja triunfante? Presta atenção no que eu vou dizer. Talvez você esqueça tudo que eu falei até aqui nesse sermão, mas um resumo do que nós estudamos até agora. Nós vivemos no período da sacudidura. Quem está sendo sacudida é a igreja militante. A igreja adventista militante. E o fruto dessa sacudidura vai resultar na igreja adventista triunfante, que serão aqueles que ouvirão as advertências a Laodiceia e vão se arrepender, serão zelosos, vão receber o colírio, as vestes brancas e o ouro refinado pelo fogo, vão deixar essa autossuficiência, de rico sou e de nada tenho falta, e vão passar a compor a igreja triunfante, que verá Cristo voltar e completará o seu trabalho, a pregação do Evangelho. Como, pastor, é possível a igreja militante se transformar na igreja triunfante? Ellen White acabou de dizer aqui: quando Cristo estiver dentro dela, de cada membro. A última frase que eu li, ela disse: todo membro da sua igreja militante deve manifestar as mesmas qualidades dele, se deseja fazer parte da igreja triunfante. E a mesma coisa, em outras palavras, Jesus diz na carta de Laodiceia, terminar ela. E eu quero concluir pedindo para que você leia agora o verso 20, que é um verso muito conhecido, de Apocalipse capítulo 3, do finalzinho da carta a Laodiceia. Aqui em Apocalipse 3, verso 20, Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Sabe, querido amigo, agora eu quero começar a construir um apelo a você. Só que esse apelo, dessa vez, não é um apelo meu. Quem está fazendo o apelo hoje é Jesus. Ele escreveu uma carta para mim, intitulada A Igreja de Laodiceia. Ele escreveu uma carta para você, intitulado A Igreja de Laodiceia. Eu sou Laodiceia e você é Laodiceia. Mas ele me ama e ele te ama. Ele hoje sabe que eu e você estamos e fazemos parte da igreja militante. Mas ele anseia por um exército de uma igreja triunfante, que vai concluir a pregação do evangelho nesse mundo e vai receber Jesus vindo nas nuvens do céu. Mas o apelo que ele faz hoje para mim e para você, nessa manhã, é o seguinte: filho, para que você faça parte da igreja triunfante, você precisa que eu esteja dentro da sua casa. Você precisa que eu esteja dentro do seu coração. Você precisa que eu faça uma mudança em você. Não há nada que você consiga fazer sozinho. Pare de ser autoconfiante, Laodiceia. Você precisa de mim. Eu sou Amém, o princípio, a testemunha fiel e verdadeira. Mas tem um problema. Eu estou do lado de fora. Por favor, você me deixa entrar? Sabe, queridos, Cristo, na Bíblia, em vários momentos, ele é apresentado como alguém que tem a chave para abrir a porta que ninguém consegue abrir, para abrir o livro que ninguém consegue abrir, para fechar uma porta que ninguém mais pode abrir. Deus, ele tem o poder de abrir e fechar qualquer porta, mas tem uma porta que Jesus, ele não pode abrir. E a única porta que ele não consegue abrir é a porta do meu e do seu coração. Sabe por quê? Porque essa porta, ela não tem maçaneta pelo lado de fora.
Essa porta, ela só tem maçaneta pelo lado de dentro. Essa porta só vai abrir se eu e você abrirmos do lado de dentro, permitindo que Cristo possa entrar na minha vida e na sua vida. Eu quero ler com você aqui o verso 21. Sabe qual vai ser o resultado daquele que abrir a porta para que Cristo entre na sua vida? Aqui no verso, a segunda metade do verso 20 diz que ao ele entrar, ele vai cear com você e você com ele. Em outras palavras, ele vai morar com você. Ele vai fazer parte da sua vida. Ele vai mudar a nossa vida. E no verso 21 ele diz: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Sabe, querido amigo, Jesus ele garante que se você abrir a porta do seu coração para Ele, você vai vencer. Você vai fazer parte da igreja triunfante. Para você fazer parte da igreja militante, basta você aceitar a Cristo e ser batizado. Você já é membro da igreja militante. Mas para ser membro da igreja triunfante e vencer com o Cordeiro, Ele tem que entrar no seu coração e habitar com você, transformar a sua vida, te tornar uma testemunha dEle, te tornar como Ele é, não perdendo oportunidade, se preocupando com a salvação das pessoas, deixando de ser Laodiceia e se transformando naquilo para qual Deus sonhou o propósito da sua vida. Nesse momento você vai ouvir uma música. O pastor Cláudio ele vai cantar mais uma vez. E essa música ele vai cantar uma música muito bonita, que ela faz um apelo para que você crucifique a sua vida para esse mundo. Que você esteja crucificado com Jesus. E que o que viva em você já não seja mais a sua vontade, o seu eu, mas que Cristo possa viver em nós, como resultado de abrir a porta. Enquanto o pastor Cláudio estiver cantando, se você quiser atender a esse apelo e dizer sim para Jesus, eu quero que você escreva aí nas redes sociais: a porta está aberta, Senhor. Escreva isso. A porta está aberta. Pode entrar. E eu tenho certeza que Ele fará uma mudança total da minha e da sua vida. Preste atenção nessa música. Escreva: a porta está aberta, Senhor. Pode entrar. E ao final eu quero orar por você. Quando penso na maneira que eu vivia, oprimido e sem forças para lutar, desisti de procurar uma saída, por achar o meu esforço sem valor. Mas um dia minha vida eu entreguei, e o poder da cruz me transformou. Mas tive que deixar morrer meu eu, pra nova vida encontrar. Crucificado com Jesus, já não vivo eu. Jesus agora vive em mim. Em sua cruz eu encontrei forças pra vencer, pois não há poder em mim, nada tenho a oferecer, mas crucificado com Jesus, vida encontrei, respondendo ao chamado do meu mestre. Eu me entrego cada dia àquela cruz. Minhas mãos estão cravadas para sempre
na cruz onde encontrei libertação. Vou gloriar-me no poder daquela cruz, porque nela eu encontrei meu Salvador. Eu tinha escolhido perecer, mas pelo seu poder e amor vivo estou. Crucificado com Jesus, já não vivo eu. Jesus agora vive em mim. Em sua cruz eu encontrei forças pra vencer, pois não há poder em mim, nada tenho a oferecer, mas crucificado com Jesus, vida encontrei. Eu entrego a vida a Cristo, pois sua cruz não foi em vão. Descobri que a vida é Cristo e com Ele vou vencer. Crucificado com Jesus, já não vivo eu. Jesus agora vive em mim. Em sua cruz eu encontrei forças pra vencer, pois não há poder em mim, nada tenho a oferecer, mas crucificado com Jesus, vida encontrei. Crucificado com Jesus, vida encontrei. Amém. Obrigado, pastor Cláudio. Se você já escreveu ali nas redes sociais, a porta está aberta, pode entrar, Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor nos chamou para fazer parte do Teu exército, da Tua igreja, de Laodiceia. Fazer parte de Laodiceia é um privilégio, porque nós estamos dentro da igreja. Ela é imperfeita? É. Ela tem falhas? Tem. Ela é militante? Sim, ela está na luta, mas ela não é perfeita. Mas o Senhor ama essa igreja, o Senhor nos ama. Nós somos a menina dos teus olhos. Mas o Senhor almeja, Pai, ver os atributos de Cristo resplandecendo através da tua igreja. E isso como fruto de um arrependimento sincero e de um abrir a porta do coração para que Cristo entre na nossa vida e produza uma mudança que só Ele pode produzir. Para que então, finalmente, a igreja militante, Laodiceia, deixe de assim ser e se transforme na igreja triunfante, que cumprirá a última mensagem a esse mundo, que ficará como resultado da sacudidura e verá Cristo voltando em sua geração. Portanto, Pai, nos dê o privilégio de fazer parte desta igreja triunfante e que o Senhor entre hoje no coração de cada um de nós e opere uma transformação, que nós não sejamos mais egoístas, que não estejamos conformados com a situação que vivemos, mas que sejamos inconformados, que enquanto todas as pessoas que estão ao nosso redor não tiverem conhecido da Tua palavra, que a gente não venha descansar, que não seja uma quarentena, uma pandemia que nos amarre de pregar o Evangelho de outras formas, de outras maneiras, mas que o Senhor nos use, Pai, e que a começar nessa primavera,
que possamos ver o fruto de pessoas sendo salvas através do nosso envolvimento. Enfim, Pai, tome a cada um de nós em Tuas mãos, que possamos permitir que Cristo habite no nosso coração a cada dia. É o que nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero despedir você, terminando de ler o texto da carta de Laodiceia, o verso 22 do capítulo 3 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que eu e você possamos ouvir o chamado que Deus faz através do seu Santo Espírito a nós nessa manhã. Que Deus abençoe. Um bom restante de sábado a todos. Deus seja louvado por essa mensagem inspiradora da palavra do nosso Senhor. Você está sendo agora desafiado a colocar em prática essas lições, que possamos viver uma vida real, intensa com o nosso Senhor Jesus, permitindo que Ele entre no nosso coração e faça as devidas mudanças. Desejamos a todos os nossos irmãos todas as bênçãos dos céus, que você se sinta abraçado pelo Senhor e tenha um sábado abençoado na presença dEle. Um grande abraço a todos. Venha, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim.